Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Gente, tem muita gente preocupada com essa situação do antecedentes criminais. Afinal de contas, você chega na designação para participar e você sabe que pelo processo seletivo simplificado número 9 e 10, pessoal, lá está pedindo, por força de uma lei federal, através de uma mudança no Estatuto da Criança e Adolescente, os antecedentes criminais de quem vai atuar com criança, jovem, adolescente no estado de Minas Gerais. Presta atenção, e aliás é no Brasil inteiro, tá, gente? Porque é uma lei federal. E quando a gente acessa, pessoal, os processos de designação, já tem muito candidato reclamando que, Tancredo, eu fui desclassificado de um processo porque eu cheguei lá com aqueles antecedentes criminais da Polícia Civil. Tancredo, eu fui desclassificado do processo porque tinha gente lá apresentando a certidão de antecedentes criminais. Afinal de contas, pessoal, existe diferença entre certidão e atestado? Porque quando você vai tirar na Polícia Civil os antecedentes criminais, lá consta como atestado. Mas se você fizer uma pesquisa no Google e colocar certidão de antecedentes criminais, também aparece a Polícia Civil de Minas Gerais. E o que é que vale mais? Um tem mais força que o outro? Essa nomenclatura, tecnicamente, ela tem uma diferença no sentido de eliminar um candidato de um processo de contratação em Minas Gerais? Bom, acompanhe esse vídeo que nós vamos tratar sobre isso. Se você recorrer, pessoal, à fonte, lá no site ciagep.educação.mg.gov.br, e eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento aqui o site. Lá nós temos dois importantes documentos e esses documentos eles destacam-se porque eles vão falar sobre o que é exigido no ato do processo de contratação. Eu estou mudando a tela nesse momento porque eu quero mostrar para vocês o processo seletivo simplificado edital 9. E quando você clica lá em procurar, vamos colocar lá em criminal. Olha o que vai aparecer lá embaixo para você, pessoal. Na página do edital 9, né? Nós estamos aqui na página 9, na relação de documentos, essa informação aqui, ó. Certidão negativa de antecedentes criminais. E, bom, a gente não pode procurar outra informação diferente dessa, porque quando você vai no edital 10, esse que é para o quadro de magistério, 9 é para o quadro administrativo, consta lá também a mesma informação, páginas diferentes, obviamente, porque aqui é o edital 10 do magistério, né? No caso aqui está na página 13 e na página 9 no quadro administrativo, que é o pessoal que atua como ASB, ATB e também analista da educação básica. Fato é que, para qualquer função hoje, na escola pública, no magistério público, você atuou como professor, profissional, técnico administrativo, você terá de apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. Afinal de contas, aqui está pedindo certidão negativa, né, gente? E não atestado. Mas há quem diga que é a mesma coisa. No entanto, tem diferença, pessoal, uma diferença muito pequena. Por isso, a Secretaria de Educação ela precisa imediatamente elaborar uma orientação para todos os servidores do estado de Minas Gerais. Porque tem gente sendo desclassificada do processo porque está levando aquele atestado de antecedentes criminais da Polícia Civil, que, ao meu ver, vale também. Tá, pessoal? Para isso, a gente vai dar uma mergulhada agora numa importante legislação. Eu volto à tela nesse momento para apresentar para vocês esse ponto que eu considero crucial, que é a legislação. Porque se lá está falando que tem que ser de acordo com a lei federal, pessoal, 14.811 de 2024, então a gente tem que recorrer a esta lei. E eu apresento ela na tela para vocês nesse momento. Está aí, nesse momento, a legislação que vai uniformizar toda essa cobrança e que vai fazer com que o legislador aqui em Minas Gerais ele também crie o processo simplificado
número 9 e 10. E aí, pessoal, está a exigência da lei, conforme a lei 14.811, de 12 de janeiro de 2024. E quando você vai lá, gente, olha o que ela institui: medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto 2848 de 1940, Código Penal, a Lei 8072, que é a Lei de Crimes Hediondos, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, pessoal, vamos lá embaixo nessa lei, porque eu já quero ir direto no assunto, onde está constando lá o seguinte, no artigo 59, acompanhe comigo. As instituições sociais públicas ou privadas também, viu? Faz Ministério Público, mas presta atenção nisso. Privadas também, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos, deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Por isso que qual que é o prazo de validade desse documento na rede estadual de ensino? Semestral. Semestralmente vão cobrar a certidão de antecedentes criminais. E eu não estou falando atestado de antecedentes criminais, embora para um seja a mesma coisa, inclusive para o canal de educação. Por isso que a gente precisa de uma normativa, de uma orientação da Secretaria de Educação. Afinal de contas, vale ou não vale? Já escutei inspetor de escola falando, já escutei, inclusive vi em polos, o antecedente criminal, esse, pessoal, atestado da Polícia Civil, ser recebido e aprovado pelas autoridades que estavam lá designando. Então eu fico vendo aí gente reclamando que está sendo, perdendo o processo por causa disso. Eu considero um verdadeiro absurdo. Mas como eu disse sempre, é a falta de uma orientação objetiva, clara, porque a lei cada um interpreta à sua maneira. Mas esta lei aqui, 14.000, que está aqui ó, na tela para você sendo apresentada nesse momento, ela já está dizendo, é a certidão de antecedentes criminais. E mais uma vez eu digo no canal de educação, tanto a da Polícia Civil, que muitos vão dizer que não vale, quanto a certidão do ECAC, tá, pessoal? Essa federal, emitida pela Polícia Federal, em âmbito nacional, para o meu entendimento vale. Mas para a gente resolver esse problema, já que tem que ser assim, gente, tem que ser certinho, para não ter dúvida, para que a autoridade que estiver designando ela não prejudique, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, deixa eu ler o parágrafo único aqui, que está assim, os estabelecimentos educacionais similares públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos seus colaboradores. Bom, encerro por aqui e passo aqui o seguinte, olha, esse aqui é a certidão, essa aqui é a certidão de antecedentes criminais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque essa você vai apresentar na designação para ninguém mais ficar grilado com esse negócio da Polícia Civil, que estão falando que não vale, que no canal de educação eu afirmo que vale, mas a gente precisa de uma orientação do Secretário de Educação. Então você vai cair nas ideias do canal de educação? Não. Você vai emitir essa certidão aqui, porque lá já que está escrito emitir certidão de antecedentes criminais, vai direto na certidão e é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Vocês podem entrar com o Gov ou vocês podem iniciar aqui, ó, clicar no verdinho aqui, iniciar, e vir aqui, ó. Vai pedir alguns dados, você vai preencher os dados, CPF, nome, nacionalidade, data de nascimento, país de nascimento, UF de nascimento, município de nascimento, nome do pai e da mãe, documentos, coloca lá a identidade, coloca o número, acabou, pessoal. Tá decidido aqui e ela vai sair para vocês, já vou mostrar daqui a pouquinho o documento saiu para mim. Ou essa aqui da Polícia Civil, ó. Só que eu vou falar vou dar uma dica para vocês agora, não tira essa não, gente. Porque tem gente que é perfeccionista demais nos processos, e enquanto a secretaria não fala, porque não, se amanhã a secretaria falar para mim que isso aqui não vale, eu vim aqui e falo assim, ó, gente, agora não vale mesmo, mas para mim vale. Isso aqui é um documento da Polícia Civil, gente, atestando que você possui uma certidão positiva ou negativa. Para a maioria negativa, com certeza. Tá certo, gente? Criminal. Então, para mim, tudo é a mesma coisa, mas tecnicamente
vamos dizer que juridicamente tem muita diferença certidão para atestado. Presta atenção nisso, canal dele. Só que eu não vou dar aula para ninguém sobre isso aqui, não. Eu estou dizendo que vocês vão tirar a partir de agora aqui, ó, para não ser prejudicado no processo. Tá certo, pessoal? E esse da Polícia Civil deixa de lado. Mas eu tenho certeza. Coloca nos comentários aí se você pegou designação usando esse atestado aqui. De antecedentes criminais da Polícia Civil de Minas Gerais. E coloca nos comentários se você usou esse aqui do gov.br. Tá, gente? Que você vai clicar aqui também em iniciar, ó. E ele vai gerar para vocês essa página. Eu nem entrei no Gov e consegui tirar aqui com essas informações aqui, ó. Só colocar lá e gerar tranquilo, pessoal. Tá bom, gente? Esse é da Polícia Federal. De fato, é uma certidão. Já que eles são tão preciosos assim nesse sentido, certidão, isso aqui não é... Eu não quero o atestado de antecedentes criminais. Eu quero a certidão. E como aqui não está escrito certidão, eu não vou te designar. Eu falo mais uma vez que é culpa da secretaria, que a secretaria não emite orientação específica. No dia que ele emitiu uma nota, eu chego aqui e eu falo para vocês, a nota saiu, é isso aqui, ó. A nota, vai lá no processo simplificado lá, tá lá registrado o que é, Tancredo? Uai, não, hein? Tá registrado lá, por que você tá aí falando isso? Não, vai lá, mostra direitinho, porque tá lá, pessoal. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Tá dizendo o que é. Aqui, ó, certidão negativa de eu ter, conforme a lei 14.000, lá fala que é certidão, lá não fala que é atestado, então tá resolvido. Tá resolvido o problema aí, gente. Então tá errado, quem tá apresentando o candidato o atestado de antecedentes criminais da Polícia Civil. Eu discordo, porque eu já vi muita gente sendo designada e já vi inspetor falando que pode sim. Então, enquanto a secretaria não se posiciona, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós não somos bobo não, porque a gente que tem bobo não. Nós vamos começar a usar esse aqui, ó. Esse que eu mostrei para vocês agora aqui, o canal da Educação tá falando, vocês vão usar esse aqui, ó. Não é para usar outro. Esse aqui, ó, do Gov, tá, gente? Esse aqui, ó, da Polícia Federal. Sim, emitir certidão de antecedentes criminais. Tá aí na tela para vocês aí. Beleza, pessoal? Vamos passar. Bom, na cena 2 aqui, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Presta atenção, porque é muita informação, o canal da Educação não dá conta, não. Vou mostrar aqui a cena 3. Passa aqui a cena 3. Onde eu pesquisei na internet se existe a diferença entre atestado e certidão. Então, vocês estão vendo aí na tela que tem inteligência artificial falando que não é exatamente a mesma coisa. Não é. Mas na prática, para o cidadão comum, os termos certidão de antecedentes criminais e atestado de antecedentes criminais são usados de forma quase intercambiável para o mesmo documento que informa se há ou não registros criminais em seu nome, emitido pela Polícia Civil, Estadual e Federal, Nacional, sendo a certidão o termo mais abrangente e comum hoje, inclusive online, e o atestado sendo mais antigo ou específico de alguns estados, mas com a mesma finalidade. Ambos servem para comprovar a existência ou não de registros criminais, pessoal, sendo solicitado para fins civis, como contratação de empresas ou viagens, é o que está acontecendo aqui. Essa que é a questão. Agora você tem um outro ponto aqui, que é esse aqui, ó. Tem IA dizendo também que sim, que na prática atestado de antecedentes criminais e certidão funcionam como o mesmo documento. Ambos informam se existem registros criminais ativos contra uma pessoa no momento da solicitação, conhecidos popularmente como nada consta, servem para concursos, empregos e fins civis, sendo emitidos pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Em suma, embora haja uma pequena distinção técnica aí sobre quem emite, o objetivo de ambos é comprovar a idoneidade do cidadão. A questão é, o que a secretaria quer? O documento está validado aí de 90 dias, mas para o estado de Minas Gerais vai ser semestral, vai ser 6 meses, gente. Eu falo semestral, mas são 6 meses, é isso mesmo. Porque a pessoa já entra lá em junho, né? Porque quem entrou no início do ano, provavelmente em agosto vai ter que apresentar outro.
Se você entrou em junho, 6 meses. A pessoa às vezes entra, sei lá, no meio do ano. Então o mais importante é isso aí. Por isso que o canal de educação está mostrando essa realidade para você. E afinal de contas, gente, é muito complicado entender isso aí. E olha agora, acompanhe comigo aqui que eu vou mudar a tela. Olha o que está apresentando para vocês aí nesse momento aí. Deixa eu apresentar aqui certinho, porque é muito link aqui. Mas esse eu acabei de emitir para mim, ó. É o meu atestado de antecedentes, gente. E tá bom? Tá bonitinho aí, tá? Não constam registros de antecedentes. Paguei meus dados aí, obviamente, mas esse é o da Polícia Civil, que tem gente dando pau. Tem gente reprovando candidato aí. E tem esse aqui também, esse sim. Leva esse que eu mostrei para vocês onde aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aliás, vou deixar só ele para não confundir. E aí você clica lá e vai acessar a certidão de antecedentes criminais. Aí quando você perguntar assim, você trouxe o atestado? Porque a autoridade até fala atestado, gente, antecedentes criminais. Aí ela vai te dar pau porque você apresentou um atestado. Ah, não, mas pela lei que está escrito é certidão, conforme a lei federal 14.000. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Mas a secretaria precisa posicionar. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil aí para você que está acompanhando no canal da Educação essas informações importantes. Porque, afinal de contas, gente, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer ajudar você para você conseguir um cargo no estado de Minas Gerais na educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Antecedentes criminais, certidão ou atestado? Baixa certidão, gente, é mais fácil, vocês vão ter dor de cabeça não. Fique em paz e que Deus te abençoe.